Uma boa ação em um setor ruim se torna uma ação ruim, talvez péssima. A maioria das pessoas se concentra só em qual é a melhor ação para eu investir agora, mas não entende nem o setor de atuação daquela empresa que está por trás da ação. Você consegue discernir isso? Você consegue discernir que uma empresa que parece boa pode se tornar ruim porque ela está num setor ruim? Inclusive, a depender do momento da economia. Você sabe que existem 3 tipos de setores que na verdade os preços se comportam de uma forma totalmente diferente em cada momento da economia? Não, você precisa saber isso para você conseguir ter uma melhor rentabilidade e uma melhor segurança no seu investimento em ações. Se você quer saber quais são os melhores setores de ações para você investir e com insights importantes para 2021, assiste esse vídeo até o final, porque é isso que eu disseco durante todo esse vídeo aqui. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso quadro Você Sempre em Alta. Uma série de vídeos onde eu explico estratégias e táticas que você vai precisar para também se tornar um investidor ou uma investidora sempre em alta. O que é isso? Uma pessoa comum que investe na bolsa e consegue lucrar tanto nas altas quanto nas quedas. Tanto nos momentos de crise na economia, quanto nos momentos de crescimento. E claro, sem fazer day trade, especulação de curto prazo, like option, forex, essa doideira, opções binárias, bobageira que só vai te fazer perder dinheiro. Estou falando sobre uma forma madura de se investir, método comprovado e validado no longo prazo. Se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Vinícius Marinho e o tema do episódio de hoje é os melhores setores de ações para você investir com insights importantes para quem ficar até o final por cenário de 2021. Porque a grande verdade é que a maioria das pessoas, quando elas conhecem o universo da Bolsa de Valores, elas olham Bolsa de Valores e ações é a mesma coisa. É um grande erro, um erro assim fatal que você pode cometer é achar que Bolsa de Valores é só ações. Existem muitos outros investimentos dentro da Bolsa de Valores e usando eles você consegue melhorar a sua rentabilidade e ter mais segurança no investimento inclusive. Mas hoje a gente vai falar sobre ações. E quando as pessoas pensam em ações, basicamente a maioria foca em encontrar empresas. Por quê? Vamos dar um passo para trás e alinhar conhecimento. Isso é muito importante. A base é o que é mais fundamental. O que é uma ação? Uma ação não é um pontinho piscando num gráfico. Uma ação não é uma linhazinha que vai dar uma pirueta no duplo carpado e vai ter que dizer para onde é que vai o preço daquela ação. Não. Uma ação é uma pequena parte de uma empresa. Ponto final. Você está vendo uma padaria, você está vendo um supermercado, você está vendo uma loja de material de construção, aquilo ali é uma empresa. Aquela empresa ela pode ser dividida em ações. E aí as pessoas podem comprar uma partezinha, a menor parte, a menor fração do capital de uma empresa é uma ação. Então quando eu falo em ações, eu falo em empresas. Não é em uma aposta, não é em um cassino, não é num investimento sintético, é algo real, do mundo físico, não é algo imaginário. O que talvez você tenha escutado até hoje, que é um cassino, uma aposta, não. Geralmente é quem perde dinheiro que fica falando isso por aí, porque não tem coragem de falar que a culpa por ter perdido foi dela mesma. E ela fica colocando a culpa na Bolsa de Valores. Mas a gente fica se concentrando em selecionar apenas especificamente as empresas. Quando na verdade a gente tem que entender que uma empresa ela atua num certo setor da economia. Como assim uma empresa atua num certo setor da economia? Vamos imaginar um setor em amplo crescimento. Que setor é esse de amplo crescimento? Locação de DVD. Imagina uma empresa do setor de locação de DVD. Qual é a perspectiva de crescimento para essa empresa? Ela pode ser uma ótima empresa, mas qual é a perspectiva de crescimento para ela? É nula. Na verdade nem é nula, é negativa. Então você percebe que não adianta só eu olhar para a empresa, eu tenho que olhar para o setor, eu tenho que entender como funciona esse setor. Até para eu me sentir bem investindo. Tem algumas pessoas que têm mais apetite a risco. Tem outras pessoas que têm menos apetite a risco. Se você investe só porque acha que vai render e fica sem dormir à noite, ou fica sempre preocupado, nervoso, não consegue ter tranquilidade, não consegue ter paz investindo e resultado, você está você está fazendo uma prostituição financeira, você está fazendo qualquer coisa por dinheiro, quando na verdade não faz sentido. Você pode investir com paz, com tranquilidade, com 1 hora por mês, sabendo o que está fazendo e tendo resultado. Então é crucial você saber como funciona cada setor da economia para você conseguir selecionar as melhores ações para você
que talvez não sejam as melhores para mim, que talvez não sejam as melhores para o Fernando, que talvez não sejam as melhores para a Gláucia e assim por diante. Porque a tua carteira de investimentos, a tua combinação de investimentos, os teus investimentos tem que te levar aonde você quer chegar, certo? E você tem que estar tranquilo durante toda essa trajetória, senão você vai estar se prostituindo 20 anos para chegar na sua independência financeira. Vai estar se prostituindo 10 anos para realizar um determinado objetivo. Não faz sentido algum. Então você tem que criar um mecanismo que é próprio para você e vai te levar onde você quer chegar. Isso significa investir. E cada empresa no mundo real atua em determinado setor. Vou te dar um exemplo. Vou falar vários exemplos de ações aqui hoje. Vários. Mas vou te dar só um exemplo agora. Por exemplo, lojas Renner. Qual é o setor de atuação das lojas Renner? É o setor de vestuário. É venda de vestuário. Outra empresa, por exemplo, Ambev. Ambev, quem gosta de cerveja aí conhece a Ambev. Ambev, qual é o setor? Bebidas. Vamos pensar numa outra, que talvez você conheça, talvez você não conheça. Uma empresa chamada Petrobras. Já ouviu falar nessa empresa? Petrobras, setor de petróleo. Uma outra empresa chamada Itaú, setor bancário, setor financeiro, mais especificamente setor bancário. Então você tem que saber como isso funciona para você conseguir selecionar boas ações em bons setores. E uma sacada importante que você pode anotar agora. Uma boa ação em um setor ruim se torna uma ação ruim. Uma boa ação em um setor ruim se torna uma ação ruim. Não adianta nada você olhar só para a ação, você tem que olhar para o setor também. Porque ações que atuam em um determinado setor têm um certo tipo de comportamento. Você tem um certo nível de risco, você tem um certo nível de segurança, um certo nível de potencial de rentabilidade. Ações de empresas que atuam em outros setores têm um outro nível de risco, tem um outro nível de previsibilidade, tem um outro nível de potencial de rentabilidade e assim por diante, tá? E eu gosto de categorizar os setores de ações em 3 tipos. Então, se você está com papel e caneta agora, que eu indico fortemente, que se você não está, você pega agora, eu te indico você pegar e colocar no modo retrato, bem como você está assistindo esse vídeo aqui. Você coloca no modo retrato e divide em 3, faz 2 colunas, que eu vou separar para você aqui os 3 tipos de setores de ações, vou nomear e vou te dar alguns exemplos dos principais setores de cada tipo, para que você entenda e consiga realmente fixar todo esse conteúdo que eu vou te passar aqui. Porque não adianta nada você assistir essa live. Não adianta nada você assistir esse vídeo. Isso não vai mudar nada na tua vida. Vai mudar na tua vida se você reter o que eu vou te passar aqui e aplicar. Só reter não adianta, tem que aplicar também. Então vamos lá. Quais são esses 3 tipos de setores que existem de ações, onde empresas que têm ações na bolsa atuam? Eu dou 3 nomes para eles, que são o setor do tipo cruzeiro, o setor do tipo lancha e o setor do tipo caixinha de surpresa. Você vai entender o que isso significa. Setor do tipo cruzeiro, setor do tipo lancha e setor do tipo caixinha de surpresa. Uma grande incógnita. Vamos lá. O que são esses setores do tipo cruzeiro? Quando você olha para um cruzeiro, quando você imagina um cruzeiro, não sei se você já fez um cruzeiro ou não, mas quando você imagina um cruzeiro, você enxerga o quê? Um cruzeiro, digamos que é um super navio grande e que vem ondas no meio do mar, talvez venha uma tempestade no meio do mar, só que aquele cruzeiro, ele é tão resiliente, ele é tão forte, ele é tão robusto, que aquelas ondas que quebram, que batem no cruzeiro, não fazem, nem cossem no cruzeiro, não fazem o cruzeiro virar, não fazem o cruzeiro mudar a sua rota, não fazem a tripulação ficar nervosa, ficar talvez meio perdida. O que eu quero dizer com ações do setor tipo cruzeiro? São ações de empresas que atuam em setores mais resilientes na economia. O que são setores mais resilientes? Você pode pegar como setores mais previsíveis. Como assim previsíveis? Pensa comigo, para e pensa um pouquinho assim. Pensa numa empresa do setor de energia. Tá? Agora, preciso te falar algo antes, tá? Que por falha minha eu não falei antes. Talvez você saiba, talvez não, mas toda a economia de qualquer lugar do mundo
funciona em ciclos. Como assim ciclos? Ciclos de crescimento, ciclos de crise, momentos de crescimento, momentos de crise. Um nome de um crescimento e de um momento de crise se chama ciclo econômico, tá? Isso é um momento de crescimento e de crise. Ciclo econômico é um ciclo de economia, totalmente natural. Enquanto existir o capitalismo, vai existir um ciclo econômico. Você já não parou para pensar que a cada 5 anos, a cada 6, 7 anos, acontece uma crise no país? E não é maluco porque a gente sempre se surpreende com as crises? Poxa, veio um momento de crise, que horror! Gente, isso é totalmente normal. É necessário vir uma crise para depois vir um crescimento na economia. Então, em qualquer lugar do mundo, uma crise ela é totalmente normal, esperada e benéfica para a economia conseguir crescer. Então, você tem que estar preparado e saber lucrar também nos momentos de crise. Esse é o grande diferencial do investidor sempre em alta, né? Então, sabendo que é normal, que é natural toda a economia passar por momentos de crescimento e de crise, crescimento e recessão, crescimento e crise, eu consigo olhar para essas ações do tipo cruzeiro e olhar as crises como ondas. Percebe agora, essas empresas que atuam em setores do tipo cruzeiro, vêm as crises, batem no cruzeiro e o cruzeiro não muda sua rota. Ele continua fazendo a mesma coisa. Ele continua tendo o mesmo ou quase o mesmo nível de lucro. Ele continua praticamente igual como estava antes quando estava o mar calmo. O que é o mar calmo? É o momento de crescimento na economia. Então, imagina uma onda, essa onda é uma crise. Imagina um mar calmo, esse mar calmo é um momento de crescimento na economia. Ações do tipo cruzeiro, ações de setores do tipo cruzeiro, basicamente são empresas que atuam em setores muito previsíveis, setores muito resilientes. Exemplo, energia elétrica. Agora eu volto ao passo que eu estava antes. Se tiver uma crise, as pessoas vão consumir muito menos energia? Não, talvez elas diminuam um pouco. As empresas vão consumir muito menos energia? Não, talvez vão diminuir um pouco, mas bem pouco. Por isso, as ações dessas empresas são menos impactadas nos momentos de crise. Você tem uma volatilidade nessas ações menor. O que é uma volatilidade? É a oscilação de preço. Digamos que eu vá lá, vou te dar um exemplo aqui de uma empresa do setor de energia elétrica, tá? O nome dessa empresa, que eu vou te dar como exemplo aqui agora, e nenhuma ação que eu vou falar aqui é uma recomendação de investimento, tá, gente? Quero deixar isso bem claro antes de eu começar a falar. É apenas uma representação de uma empresa de cada setor que eu vou te dar. Primeiro que vem na minha cabeça, eu vou te falar aqui, tá? Então, por exemplo, a Taesa. A Taesa é uma empresa que atua no setor de energia elétrica. Ela atua na área de transmissão, tá? É uma transmissora. Então, pensa no seguinte, vem um momento de crise na economia. O que acontece com o lucro da Taesa? Bom, Vinícius, não sei o que acontece com o lucro da Taesa. Tá bom, deixa eu te fazer uma outra pergunta. O que acontece com o quanto a Taesa recebe de dinheiro? Muda alguma coisa? As famílias mudam o consumo drasticamente de energia elétrica? Não, talvez vão pagar mais uma luz aqui ou ali. As empresas no momento de crise, talvez elas funcionem não em 3 turnos, mas em 2 turnos. Pode ser que isso aconteça, então diminui um pouquinho o que elas pagam de energia. Diminui a demanda, a procura por energia elétrica, mas não diminui tanto quanto uma empresa de um setor do tipo lancha. Por exemplo, venda de vestuário. O que você vai fazer no momento de crise? Digamos que está na pindaíba, está num caos, e aí você tem que optar. Eu pago a luz ou eu compro uma calça nova? O que você faz? Você paga a luz, é óbvio. Então, esse setor ele é muito mais resiliente em momentos de crise. E não só esse setor, tem vários outros setores. Você pode começar a anotar aí, tá? Então, o setor do tipo cruzeiro são setores mais resilientes, mais previsíveis. Eles têm uma volatilidade menor, uma mudança de preço menor, certo? Com isso, tanto para baixo quanto para cima, tá? Com isso, esse tipo de setor é mais indicado para aquelas pessoas que não gostam muito de volatilidade nos seus investimentos, não gostam de alta queda. Claro que se você combinar ações com anti-ações, souber usar o passo a passo que o investidor sempre em alta usa, você consegue estar lucrando nas altas e nas quedas da bolsa. Tá? E sempre potencializando a tua rentabilidade a cada movimento desse. Mas, digamos que você não seja um investidor, uma investidora sempre em alta ainda, tá tudo bem. Olhando especificamente para as ações, essas ações oscilam menos de preço. É para aquelas pessoas que se consideram mais conservadoras, certo?
Quais são outros exemplos de setores, Vinícius? Vamos lá. Por exemplo, saneamento, água e saneamento. Um exemplo de uma empresa do setor de água e saneamento é a Sanepar, que é a empresa que cuida dessa parte de água e saneamento do estado do Paraná. Então a Sanepar, por exemplo, no Rio Grande do Sul é a Corsan. Por exemplo, cada estado provavelmente tem uma empresa dessa, certo? Algumas são estatais, outras não, enfim. Mas essas empresas pensam no seguinte, o que as pessoas fazem nos momentos de crise? Elas deixam de pagar a conta de água ou elas deixam de comprar uma calça nova, ou elas deixam de comprar um celular novo, as pessoas que estão em dificuldade financeira. Elas não deixam de pagar a conta de água. Então, e as pessoas continuam gastando quase a mesma coisa. Com isso, a empresa continua recebendo praticamente a mesma quantidade de dinheiro. Com isso, a empresa continua lucrando praticamente a mesma coisa. Praticamente a mesma coisa. Então, ela não é fortemente impactada. Vinícius, por que você está linkando o preço de uma ação com o lucro que uma empresa gera? Grava isso. Qual o único fator que determina se uma ação vai subir ou vai cair no longo prazo? Você sabe essa? Qual o único fator que a gente consegue linkar e encontrar uma seguinte correlação clara? O que faz o preço de uma ação subir com o passar do tempo? O aumento do lucro de uma empresa. Então, se a empresa não é impactada, o preço da ação também não é impactado. Se o lucro não é impactado muito, o preço da ação também não é impactado muito. Certo? Então, nesse tipo de setor, você tem uma volatilidade muito menor. Dei um exemplo do setor de energia, dei um exemplo do setor de água e saneamento. Outro exemplo, e aqui ó, é importante a gente separar que existem empresas de concessão e empresas que não são de concessão. As que eu estou te falando primeiro são de concessão. O que é concessão? Por exemplo, eu moro em São Paulo, tem como eu ter a minha água tratada pela Corsan do Rio Grande do Sul? Não tem, eu preciso ter água tratada pela Sabesp, não tem outra saída. Se eu moro no Paraná, não tem como eu ter água tratada pela Sabesp, vai ser pela empresa do Paraná e assim por diante. Então tem uma área que é dela e não tem como fugir daquilo ali, pelo menos por enquanto, até a concessão acabar. Então, esse tipo de setor é ultra previsível. Energia elétrica, água e saneamento e, em último lugar, telecomunicações. Tá? Exemplo, por exemplo, a Vivo. Outra ação que é um exemplo, a Oi. Tá? São empresas que atuam no setor de concessão. As pessoas não deixam de consumir muitos produtos, não deixam de gastar muito com telefonia nos momentos de crise. Tem outros setores que são muito mais impactados. Certo? Então, esses setores são super resilientes e são os mais resilientes que existem, tá? Extremamente previsíveis. Depois desses setores, existem outros que são do tipo cruzeiro, mas eles são menos previsíveis, tá? Mas é bom você saber, você principalmente que acredita que tem um perfil mais conservador, não quer tanta volatilidade nos seus investimentos, não quer tanta variação de preço nas suas ações, tá? Tem um setor, por exemplo, o setor financeiro. Por que o setor financeiro, principalmente o setor bancário, né, tem uma alta previsibilidade, tem uma alta resiliência? Pensa no seguinte, quando acontece um momento de crescimento na economia, naturalmente o que as pessoas fazem? As pessoas consomem mais. Quando vem um momento de crescimento na economia, geralmente coincide com um momento de diminuição do desemprego, ou seja, aumento da empregabilidade. Mais pessoas empregadas significa mais pessoas com dinheiro no bolso. Faz sentido? Mais pessoas com dinheiro no bolso, mais as pessoas gastam. Só que as pessoas elas não sabem gastar o que elas têm. A maioria das pessoas, mesmo sem precisar, algumas é porque precisam, outras não, mas muitas pessoas mesmo sem precisar, por terem um emprego agora, por talvez terem uma projeção de carreira, por as coisas estarem mais tranquilas, ela pensa o seguinte, ó, eu vou financiar alguma coisa. Eu vou pegar um empréstimo para comprar alguma coisa. Poxa, a economia está crescendo, eu vou criar o meu próprio negócio. E aí muita gente começa a pegar empréstimo, pegar financiamento, usar crédito dos bancos. E aí, nesses momentos, a taxa de juros geralmente está baixa. Então, os bancos eles ganham como? Na escala. O que é na escala? Muita gente está indo contratar serviço, está pegar empréstimo, pegar financiamento, pagando taxas bem baixas, certo? E em momentos de crise, o que acontece com o banco? Menos pessoas
tomam crédito, menos pessoas pegam empréstimo, menos pessoas vão lá e fazem o financiamento. Por quê? O risco do desemprego está maior, o próprio desemprego está maior, e aí o que acontece? As empresas, como que os bancos ganham? Na margem. Eu quase falei aqui a voz. Na margem, não é na escala. O que é na margem? Geralmente, nesses momentos de crise, a nossa taxa Selic está alta, ou pelo menos bem mais alta que anteriormente. Então, os bancos eles vendem menos esses produtos, eles emprestam menos dinheiro, mas, em contrapartida, eles têm uma margem maior. Eles cobram juros, talvez, 2 vezes maior do que cobravam antes do momento de crescimento. Então, metade das pessoas pode contratar que eles vão ter o mesmo lucro. Eles não ficam com o mesmo lucro, mas eles são impactados numa força muito pequena. O lucro dos bancos, para você ter uma noção, tá? Durante o ápice da última crise na nossa economia, ali entre 2014 e 2016 principalmente, que foi o fogo, o ápice da crise, o Itaú lucrou 15 bilhões. Imagina você ter uma empresa que no momento de crise lucra 15 bilhões. Esse era o cenário prático do Itaú. Tá? E no momento de crescimento, forte crescimento da economia, ele lucrou 25, então ele nem chegou a dobrar o lucro. Né? Então ele consegue ter esse amortecimento no lucro nessa, e eu estou falando o pior exemplo possível, tá? Porque essa crise de 2014 e 2016 foi a maior crise, na verdade, a maior em termos de impacto na própria economia da história republicana do Brasil. Então eu estou pegando o pior exemplo com o melhor exemplo para te mostrar que a discrepância não é tão grande assim. Então esse setor financeiro, ele é extremamente resiliente, tá? Extremamente resiliente. Um exemplo de ação é a ação do próprio Banco Itaú, tá? É aqui um exemplo, mas na bolsa tem várias, tem Santander, Banco do Brasil, tem os bancos estaduais que tem várias ações na bolsa de bancos estaduais, então tem todos esses exemplos aí para você pegar, tá? Outro setor que é do tipo cruzeiro, tá? E aí eu estou diminuindo em ordem de previsibilidade, tá? Os que eu estou falando primeiro são os mais previsíveis, os que eu estou falando depois são menos previsíveis. Outro setor extremamente resiliente é o setor de saúde. Saúde. Por quê? O setor, cada vez mais as pessoas envelhecem mais, né? A expectativa de vida aumenta. As pessoas, com isso a expectativa de vida aumentando, as pessoas acabam comprando mais remédios, elas duram mais. E para durar mais, elas acabam comprando mais remédios. Tá? Isso é um dado, não é uma opinião minha. Sabendo disso, isso influencia as outras pessoas mais jovens a fazer o quê? Elas se prepararem porque elas já sabem que vão viver mais e não querem consumir tanto remédio. Então, elas investem em medicina preventiva. Então, tanto as pessoas mais velhas quanto as mais jovens, elas acabam gastando com saúde. Uma é preventiva e outra é corretiva. Um é para sustentar e o outro é para se preparar para aquela fase. E aí o consumo aumenta. Por isso o setor de saúde é extremamente resiliente. E não existe crise para quem está com problema de saúde. A pessoa dá um jeito, ela pede emprestado, tem que pagar, não tem outro caminho. Poxa, tá num momento de crise, vai diminuir a preventiva? Vai, mas a corretiva, aquela parte que eu preciso do remédio para sobreviver, isso não tem jeito. Ninguém vai privilegiar um patamar financeiro quando existe uma necessidade de saúde, né? Pelo menos eu espero que ninguém. Mas, basicamente, a gente consegue perceber isso, né? Porque empresas, durante momentos de crise, não são muito impactadas com as empresas do setor de saúde, por conta de aumento de desemprego, nada disso. Elas são extremamente resilientes. Outro setor muito resiliente, e muita gente não enxerga dessa forma, por isso eu quero te alertar e talvez você marcar com um asterisco, tá? É o setor do agronegócio. Por que o setor do agronegócio? Olha só, no momento em que a economia está crescendo, naturalmente o agronegócio, as pessoas acabam comprando mais, né? Principalmente falando em grãos, principalmente falando em alimento, em comida. As pessoas acabam comprando mais. Por quê? Tem mais dinheiro disponível. Todo mundo compra mais, todo mundo faz mais churrasco, todo mundo acaba comprando mais alimentos e grãos entra junto, né? Quando a gente pensa num cenário de crise, o que geralmente acontece no cenário de crise? Acontece que o dólar está alto. E o dólar estando alto faz com que o preço desses grãos, talvez você saiba, talvez não, mas todos os alimentos, eles são cotados em dólar. E aí é convertido para a moeda de cada país na hora de vender esse produto, na hora da empresa
ir lá, embalar o produto e vender no supermercado, por exemplo. Mas tudo isso é cotado em dólar no mercado internacional. Então, se o dólar está alto, está numa crise, o dólar está alto, o agronegócio se beneficia. Está num momento de crescimento, o consumo está alto, o agronegócio também se beneficia. Então, existe uma balança aqui no agronegócio que faz com que esse negócio sempre se dê bem. Além disso, você pode perceber que esse fator já dá uma previsibilidade, mas tem um outro fator importante, que é a atenção que o governo brasileiro dá para o agronegócio. Por quê? A grande parte do PIB do Brasil, ou seja, de todo o dinheiro o que movimenta a economia do Brasil é setor imobiliário e setor agro. O agro é o mais expoente deles. Então, o agro ele tem muitos benefícios no momento de crise. É um financiamento diferente, é um incentivo aqui, um incentivo ali. Então, empresas desse setor são extremamente previsíveis. Eu, particularmente, gosto muito, meus alunos, investidores sempre em alta que estão aqui, sabem que eu gosto muito do agro, e o agro vem nos fazendo bem felizes desde quando eu comecei a investir, porque é algo que, se a gente parar para olhar até o desempenho das ações do agro, se são boas ações, se eu sei selecionar as ações, são ações que é difícil não subirem. Olha, tem que rezar forte, só rezar braba que pode vir a, quem sabe, um dia cogitar não subir. Por quê? Porque os resultados vão melhorando com o passar do tempo, se a empresa é bem gerida, se eu sei analisar uma ação. Então, o setor agro também é extremamente resiliente. E outros dois setores que eles são muito resilientes, mas não tanto quanto os outros, é o setor de alimentos e o setor de bebidas, tá? Se eu for pensar o que as pessoas diminuem mais, né? As pessoas, elas cortam muitas coisas, mas alimento e bebida dificilmente. Dificilmente as pessoas cortam. Tem várias outras coisas na ordem de prioridade das pessoas que elas cortam. E o que eu mais quero te passar aqui, não é a dica de qual a melhor ação, o melhor setor para investir agora. É que você pegue e consiga ter a inteligência da coisa. O que eu preciso parar e olhar para eu selecionar um bom setor de ações? Eu preciso encarar a vida como ela é. Como assim a vida como ela é? Pensa no cenário de crise e pensa como as pessoas se comportam. Gente, sacada violenta essa. Anota isso. Pensa na vida como ela é. Pensa num momento de crise. O que as pessoas cortam primeiro? O que as pessoas cortam depois? O que as pessoas deixam de gastar? E o que as pessoas não deixam de gastar? Tudo aquilo que você identificar que as pessoas não deixam de gastar são setores mais resilientes. Estou dando a regra máxima aqui. O que as pessoas deixam mais facilmente de gastar são aqueles setores mais voláteis, aqueles setores mais arriscados, aqueles setores que dependem mais do crescimento da economia. Então, tudo que eu estou te narrando aqui, são aquelas coisas, aquelas últimas coisas que as pessoas deixam de gastar. As pessoas que estão com dificuldade financeira. Então, energia, saneamento, água e saneamento e telecomunicações são as últimas coisas que as pessoas mudam, certo? Depois disso, vem o quê? Que eu te passei. Setor financeiro acaba tendo uma característica peculiar, né? Ele se dá bem nos dois cenários. Agronegócio se dá bem nos dois cenários. Saúde, as pessoas não deixam de gastar com saúde, por motivos óbvios. Todo mundo quer estar vivo, né? Alimento e bebidas são as últimas da escala dos setores mais previsíveis, mas são bastante previsíveis também. A gente consegue identificar isso nas próprias ações das próprias empresas, no lucro que elas geram, tanto em momentos de crise quanto em momentos de crescimento da economia. Então, assim, a gente fecha essa primeira relação, que são de ações do tipo cruzeiro. Exemplo do setor de saúde, tá? Principalmente setor farmacêutico. Ipera Pharma é uma empresa. Setor do agronegócio, Brasil Agro. Telecomunicações, o caso da Vivo, bebidas, o caso da Ambev, alimentos, o caso da M. Dias Branco, tem o caso da Camil também, e as outras eu dei exemplo. Financeiro, Itaú, energia, Taesa, e saneamento tem a Sanepar, tem a Sabesp. Então, primeiro tipo de setor, ações de setores do tipo cruzeiro. Tem aquelas outras ações do tipo lancha, setor tipo lancha. O que é isso tipo lancha? Imagina uma lancha no meio do mar. Eu passei por essa experiência com a minha esposa no final do ano retrasado. A gente foi para Ilhabela, em São Paulo, e aí a gente foi passar alguns dias lá, e aí a gente foi fazer um passeio de lancha. Foi em algumas outras ilhas, e aí na ida o tempo estava meio fechado, estava meio nublado, mas não marcava chuva. Na verdade marcava uma garoazinha assim, e estava tudo tranquilo.
E a gente foi para lá, o passeio que a gente ia fazer era até às 6 da tarde, só que quando bateu 3 horas da tarde, o tempo fechou de uma maneira assim, avassaladora. Só que na ilha que a gente estava não tinha luz. Não tinha absolutamente, só tinha um gerador, tinha tipo um bar que tinha lá, um local, um restaurante, um local de almoço, só que todo mundo tinha que sair dali porque ali não tinha luz, ali não tinha, obviamente, internet, não tinha nada, era uma ilha. E aí a gente teve que pegar a lancha e voltar, só que na volta começou um temporal danado e graças a Deus deu tudo certo e a gente tá vivo até hoje. Mas pensa numa lancha e compara com um cruzeiro durante um momento de tempestade. Um cruzeiro não mexe, a lancha mexe. Talvez a onda entre na lancha. Então, mexe com toda a estrutura, muda a direção da lancha. Só que a lancha ela é potente mesmo assim. Por isso que eu não estou te dando um exemplo de um barquinho. E existem esses setores que são do tipo lancha. Que setores são esses? São aqueles setores que dependem mais do crescimento da economia. Uma lancha, tá tudo certo com a lancha, com o passeio, tudo ok quando tá mar calmo, crescimento da economia. Agora, quando vem o momento de tempestade, quando vem o momento de onda, na verdade, acelera se tá uma tempestade, porque pode piorar. Então, mexe com toda aquela estrutura, né? Que foi justamente, estava lembrando aqui do cenário quando a gente foi para Ilhabela. E quais setores são esses? Por exemplo, o setor de varejo. O que as pessoas cortam? Elas cortam o que é menos essencial, o que é mais supérfluo. Então, querendo ou não, o vestuário é mais supérfluo. As pessoas acabam cortando isso nos momentos de crise. Pensa como funcionam as coisas no mundo real. O que as pessoas cortam primeiro? Varejo é uma das coisas. Comprar vestuário, principalmente, é uma das coisas. Um exemplo de ação desse setor é as lojas Renner. Outra coisa que as pessoas cortam, shopping center. Né? As pessoas acabam circulando menos nos shoppings. Talvez, alguma vez você já tenha visto, talvez não, mas se você assiste jornal, eu não assisto há muito tempo televisão, mas eu lembro que quando eu assistia, eu nem investia em ações ainda, muito tempo atrás, e eu assistia e escutava, a circulação nos shoppings aumentou ou diminuiu tanto. Quando as pessoas estão mais dispostas, quase ninguém vai no shopping para não gastar. As pessoas vão no shopping dispostas a gastar, mesmo que inconscientemente. Porque você vai lá, você come alguma coisa, você olha uma vitrine, você compra alguma coisa. Se tem filhos, você vai lá, tem o joguinho, tem um fliperamazinho, tem algum joguinho, alguma outra coisa. Talvez vai no cinema. Então você acaba fazendo 5, 6 compras num passeio só. E se as pessoas não querem gastar, elas não vão no shopping. Diminui a circulação nos shoppings. Então, shopping centers é outro setor e aqui coloca um asterisco porque eu vou falar no final uma peculiaridade específica desse setor para investimento agora, tá? Então, é muito impactado esse setor de shopping centers, né? Por quê? De duas formas, tá? Por que de duas formas? Existem as lojas dentro dos shoppings, faz sentido? Ok. Como que é definido o aluguel, o preço do aluguel daquelas lojas, daquelas salas que as lojas alugam do shopping para vender? De onde que sai esse valor? Esse valor, uma parte dele sai da previsão de venda das lojas para o próximo ano. Então, se está no momento de crise, não só o shopping é afetado por menos circulação. O shopping é afetado também por uma menor previsão de vendas das lojas, o que diminui o preço do aluguel daquela salinha ali. Então, ele é impactado duas vezes. É extremamente volátil esse setor de shopping center. É bom em momentos de crescimento da economia e é ruim em momentos de crise. Outro setor que depende, que por mais que tenha incentivo do governo, é extremamente dependente do crescimento da economia, é o setor de construção civil. Um exemplo de ação de shopping center é a Multiplan, tá? E um exemplo da construção civil é a Exetec, tá? Então, estou falando nomes que talvez você não tenha nem ideia de que empresas são essas, mas está tudo bem, tá? Eu só quero te falar para você ter um norte. Se você não conhece, está tudo bem, fica tranquilo, zero estresse, tá? Por que o setor de construção civil, ele depende do crescimento da economia? Por quê? Porque quando a maioria das compras de imóvel são via financiamento. Quando que tá bom para fazer financiamento? Quando que as pessoas se encorajam a fazer financiamento? Elas se encorajam em momentos de crescimento da economia. Por quê? Porque geralmente a taxa de juros está mais baixa. Os juros dos financiamentos estão mais baixos. As pessoas estão com mais segurança no emprego, estão empregadas há mais tempo. Já passou o ciclo de desemprego e começou o ciclo de emprego.
Então, nesses momentos de crescimento, construção civil voa. Em momentos de crise, construção civil cai. Vinícius, eu aprendi que imóveis não desvalorizam. Você aprendeu errado, assim como 95% dos brasileiros. Imóveis desvalorizam, já passaram 22 anos desvalorizando em média, tá? Valorizam e desvalorizam, assim como qualquer outro investimento em renda variável. A diferença do imóvel físico é que você não consegue consultar na porta do imóvel quanto que ele vale naquele momento. É porque tem alguém lá dizendo esse imóvel vale 500 mil reais. Aí você tenta vender por 500 mil e não consegue, por causa do momento da economia. Aí você vende por 400 mil. Não, meu imóvel vale 500. Não, ele vale quanto pagam por ele. Quanto que pagam? 400. Só que a gente se ilude porque tem uma herança histórica muito grande ligada ao imóvel físico. Então, a construção civil, esse setor que é ligado ao setor imobiliário, é muito dependente do crescimento da economia por causa da nossa taxa de juros, por causa da taxa Selic. E eu quero te despertar e te lembrar que a nossa taxa Selic está numa trajetória de alta, tá? Então, tudo que eu estou te falando aqui, setor que depende, que não depende da taxa Selic, pensa que agora a taxa Selic está numa trajetória de alta quando for tomar a tua decisão. Outro setor tipo lancha, setor de transporte, tá? E aqui quando eu falo transporte, eu quero falar de empresas, por exemplo, de pedágio que existem na bolsa. Um exemplo é, por exemplo, a Ecorodovias, e que tem concessão de uma parte, né, da estrada, e empresas de transporte também. Pode ser transporte ferroviário, pode ser transporte rodoviário, o que for. Quando a economia está mais aquecida, existe mais venda, existe mais consumo. Pensa na seguinte lógica, como é que funciona? Pessoas mais empregadas, pessoas gastam mais porque tem mais dinheiro no bolso, elas compram mais. Se pessoas consomem mais, esses estoques que as empresas têm em localidades do país precisam sair de um lugar e ir para outro, precisa ir do centro de distribuição para a loja. Com a compra online hoje em dia, mais ainda, porque o comércio eletrônico aumenta muito, né, a cada ano que passa. Então, isso aumenta com o crescimento da economia. Quando a economia está em crise, aí todo esse setor acaba caindo. Por quê? Menos circulação nas rodovias, principalmente, né, o setor rodoviário no Brasil é muito forte. Menos circulação nas rodovias, são menos empresas de concessão, de pedágio, tá? E menos empresas que fazem os transportes que ganham dinheiro. E com isso fica mais difícil elas conseguirem gerar lucro. Por quê? Porque elas têm um monte de caminhões, porque elas têm um monte de estrutura, porque as empresas que, por exemplo, do setor rodoviário, que fazem transporte, elas têm todo o maquinário pronto para atender uma certa demanda. Talvez não tenha aquela demanda. E ela tem aqueles caminhões parados lá que fica lá estocado, faz muito menos viagem. Empresas de pedágio, por exemplo, elas já fizeram a obra, elas já gastaram, depois elas vão começar a receber. Então, se tem menos gente circulando naquela estrada ali, o que acontece? Tem menos gente circulando, significa menos gente pagando pedágio, só que ela já gastou. Então, é um negócio difícil de lidar. Eu, particularmente, não gosto desse tipo de empresa, tá? Nunca investi numa ação desse setor, tá? Outro setor que depende mais do crescimento da economia. Outro setor que depende mais. Empresas de materiais de transporte, tá? Empresas que vendem principalmente peças para ônibus, para caminhões principalmente. Porque, como eu falei agora há pouco, aqui no Brasil, a grande parte dos fretes, né, é via não ferroviária, como é em vários outros países, mas via rodoviária. E a gente sabe que, não sei se a gente sabe, mas eu quando era tenente do exército, eu fui por algum tempo oficial de manutenção. O que é isso, oficial de manutenção? Eu era o cara responsável por todas as viaturas, por todos os caminhões blindados, então eu conheço um pouco dessa área. Embora eu não saiba mexer especificamente, eu gerenciava toda a equipe, né? Olhando para o caminhão, lidando com o caminhão e com o blindado é a mesma coisa, na época que eu era militar, porque muitas peças são iguais, aquilo quebra muito, né? Quanto mais você circula com aquilo, tem que trocar, tem que fazer manutenção preventiva para não gerar mais problema, mais gasto ainda. Então, quanto mais os caminhões rodam, mais precisa de reposição de peça. Quando que os caminhões rodam mais? Quando está em um momento de crescimento da economia. Quando está em um momento em que existe mais circulação. Por isso que esse setor de materiais de transporte, eles dependem muito do crescimento da economia. E um outro setor que depende muito e diretamente do crescimento da economia é o setor de turismo, né? As pessoas fazem mais turismo
quando tem mais dinheiro no bolso. As pessoas, e colocam um asteriscozão bem grande nesse setor aqui também. As pessoas viajam mais quando tem mais condições. E pensa na maioria da população brasileira. A maioria da população brasileira só viaja no momento em que está tudo certo, porque a maioria não tem reserva, a maioria tem dívidas, né? Então, o que acontece? Em setores em que tem crise econômica, esse setor de turismo é fortemente impactado. Exemplo aqui da empresa, CVC. CVC é um ótimo exemplo da empresa. Com isso aqui a gente fecha as ações desses setores do tipo lancha, tá? O segundo tipo, tipo central, se você está anotando aí no papel que eu pedi para você pegar no início desse vídeo aqui, tá? Então, recapitulando, quais são os setores? Varejo, shopping center, construção civil, transporte, materiais de transporte e turismo. Esses são os 6 setores do tipo lancha, principais, tá? E existem aqueles setores do tipo caixinha de surpresa. Que tipo de setor é esse? O que significa essa caixinha de surpresa, Vinícius? Me explica melhor esse negócio, eu vou te explicar. Setores que você não tem como saber de onde é que vai vir a valorização. Setores que são mais complexos. Setores, que eu digo mais, não dependem muitas vezes só de si para ter lucro. São empresas que não controlam nem o preço do produto que elas vendem. Que setores são esses? Vou te narrar 4 aqui que são os principais, tá? O primeiro setor, um setor que vem sendo muito ruim nos últimos anos, é o setor de educação. E por que o setor de educação no Brasil geralmente é muito ruim? Não estou falando em questão de rentabilidade. Pode render em alguns momentos, algum período de tempo, mas o investimento é ruim porque você não tem nenhuma previsibilidade. Não quer dizer que é pouca, não quer dizer que depende do crescimento da economia, quer dizer que depende do governo. A maioria das empresas do setor da educação depende do FIES para conseguir fazer qualquer coisa, para conseguir ter aluno. Se o FIES não for incentivado, as empresas elas praticamente falecem. Um exemplo de empresa, por exemplo, é a Cogna, a antiga Croton. Eu cheguei a investir nessa empresa quando o nome era Croton ainda, depois virou Cogna alguns anos atrás e a ação vem desvalorizando pra caramba aí nos últimos anos. Eu investi faz bastante tempo, faz mais de 5 anos. E é um negócio complexo e você vai entender quando que eu invisto em cada tipo de setor daqui a pouquinho, mas é um negócio complexo porque a empresa ela não se governa. A empresa ela precisa do incentivo do governo para ela conseguir deslanchar, para ela conseguir ter aluno. E tendo aluno, ela pode vir a poder ter lucro. Tendo lucro, aí pode vir a ser um bom investimento. Mas entenda que é um setor muito complexo, que você não consegue ter previsibilidade nenhuma investindo na ação desse tipo de empresa. Tá? Outro setor, que na verdade vão entrar vários setores aqui, mas é um tipo de setor. Setor de commodity. O que é o setor de commodity? O que é uma commodity? É uma matéria sem diferenciação. Então pensa, petróleo. Petróleo é petróleo. Não tem como eu diferenciar, vou vender o meu petróleo mais caro. Tem petróleos de regiões diferentes, localidades diferentes, mas é diferente, por exemplo, de um celular. Enquanto um iPhone custa 15 mil, tem um outro celular que custa 1.000. Enquanto um petróleo custa X, o outro não custa 15 vezes o que ele custa. Então não é diferenciável. Entende? Outro exemplo, minério de ferro, por exemplo, são tipos de commodities. Outro exemplo é celulose, é um outro tipo de commodity, que é usada na fabricação de papel, enfim. Então, empresas desse setor são bem mais complexas. Vinícius, mas você falou que o setor do agronegócio ele era previsível. E você falou em grão. E grão eu sei que é commodity agrícola. Não entra nos complexos? Não entra. Por que não entra nos complexos? Porque o agronegócio ele tem essa peculiaridade diferente. Tem incentivo do governo, tem essa questão do consumo para necessidade básica, necessidade humana, que é a alimentação. Tem a questão do dólar que vai ajudar nos momentos de crise, porque em momentos de crise na economia o dólar sempre sobe, certo? As commodities mais clássicas, digamos assim, essa que eu estou comentando aqui, petróleo, celulose, minério de ferro, o que acontece? Quem que define o preço do petróleo? Quem que define o preço da celulose? Quem que define o preço do minério de ferro? Quem define o preço do petróleo é a Petrobras? Não.
Quem define o preço do minério de ferro é a Vale, que trabalha com minério? Também não. Quem define o preço da celulose é a Klabin, por exemplo? Não. É a Suzano, por exemplo? Também não. A Fibria? A antiga Fibria? Não. Não são as empresas que escolhem o preço dos produtos que elas vendem. É o mercado internacional que dita o preço daquele produto, com base na oferta e na demanda, tá? Não entra aqui, é o caso agora, a gente saber o que é essa oferta e demanda, quem que mais governa, quem que não governa. O fato é que agora é importante você entender que a empresa não controla o preço do produto que ela vende. É diferente de eu ter uma loja qualquer, de qualquer outro setor, e eu dizer, o preço dessa xícara aqui é R$40. Ou eu dizer, o preço dessa xícara aqui é R$120. Eu consigo determinar se eu vendo xícara. Agora, se eu sou uma empresa desses setores, eu não consigo mandar no preço do produto que eu vendo. É por isso que em 2015 a Petrobras e a Vale estavam próximas de falir, de quebrar, porque elas não controlam isso. E mais do que isso, esse preço no mercado internacional, ele é cotado em dólar. Quem é que controla o dólar? Tem gente que adora falar que a influência do dólar é por causa do político X, o político Y, quando tal pessoa era presidente aconteceu uma coisa, quando o outro presidente acontece outra. Quem que manda no dólar? Ninguém e todo mundo. Quem manda no dólar é o mercado internacional. Como que o preço do dólar é definido? Quanto mais dólares entram na nossa economia, quanto mais investidores estrangeiros entram com dólares na nossa economia aqui no Brasil para fazer investimento, mais o dólar cai. Quanto mais o investidor estrangeiro tira dólar da economia, mais o dólar sobe. Isso é o chamado fluxo cambial, tá? A entrada e a saída de dólares influencia no preço do dólar. Então, em alguns momentos, o que vai acontecer? O dólar sobe ou cai e a empresa não tem o que fazer. O que aconteceu em vários períodos de tempo? O preço do produto que elas vendiam estava baixo e o dólar estava baixo também. Assim, a empresa ela não conseguia dar lucro, tinha um prejuízo gigantesco que podia quebrar a qualquer momento. Hoje, algumas dessas empresas dão lucro. Daqui 5 anos, talvez estejam prestes a quebrar, porque ela não consegue controlar o preço daquilo que ela vende. A única diferenciação que ela pode ter, e é uma margem de segurança, é uma margem bem curta que ela tem, é controlar o custo da produção dela. Não tem nem comparação, por exemplo, com eu olhar um setor de vestuário, que eu coloco o preço que eu quero, uma loja de xícara, que a xícara pode ser R$100 ou pode ser R$20. Ela dita. As empresas desse setor, Vale, Petrobras, exemplos aqui que eu dei, né? Elas não conseguem controlar o preço do produto que elas vendem, por isso é tão complexo, tá? Outro setor que está dentro dessa caixinha de surpresas. Exportadoras, como por exemplo a Embraer. A Embraer é uma empresa que exporta muito, que vende muitos aviões para outros países. E essas vendas se dão em dólar. E aí depende da cotação do dólar para saber se o resultado dela está sendo bom ou ruim, se dá lucro ou se dá prejuízo. Então ela não consegue controlar exatamente o preço do produto que ela vende, ela controla, mas ela tem influência do dólar que ataca diretamente ela, tá? E um quarto setor é o setor de tecnologia, que é um setor muito debatido, muito discutido, mas até hoje a gente vê que existem ações com perfil que rendem muito mais do que as ações de um setor, como por exemplo de tecnologia, que é vendido como o setor da vez. Tem algumas ações pontualmente que sobem, que sobem muito, mas se a gente pega a média geral, a gente não vê uma discrepância tão grande em relação aos outros setores. Na verdade, tem outros setores que sobem bem mais que o setor da tecnologia com o passar do tempo. E eu vou te dar assim um exemplo, eu vou te mostrar agora um exemplo de uma empresa do setor de tecnologia para você conseguir ver a loucura que as pessoas estão fazendo investindo em empresas desse setor só porque é tecnologia. Eu quero que você reflita esse é um grande alerta, tá? Eu quero que você reflita o que é tecnologia. Tecnologia, imagina, sei lá quantos anos atrás, quando surgiu o rádio, naquela época não existia rádio. E do nada apareceu uma caixa que falava. Aquilo era uma tecnologia absurda. Lembra da época da novela que passava no rádio? Você escutava na novela, você não assistia a novela. Quando chegou a TV, meu Deus, tem uma caixa que passa imagens. Pra gente isso é banal hoje.
Só que naquela época a tecnologia era absurda, era gigantesca. Hoje, pra gente, o que é uma tecnologia absurda, gigantesca, é a gente pegar o celular e só conseguir destravar com reconhecimento facial, é a gente falar com um assistente virtual, isso e aquilo. Tem vários pontos de tecnologia. Mas você consegue perceber que essa pintura que é feita de tecnologia é muito mais publicitária e comercial do que, na verdade, tecnologia de fato, porque a gente já vem com tecnologia avançando há muito tempo. A gente só acha banal o que para a época era disruptivo, e agora outras coisas são disruptivas. E parece que agora que tudo isso é bom. E as pessoas pagam qualquer preço pelas ações desse setor. Deixa eu te mostrar aqui um exemplo. Olha só o que eu vou te mostrar agora, na tela do computador, tá? Eu tô aqui em um site, esse site chama Fundamentos, tá? Nesse site aqui, a gente consegue ver dados de ações. Então, por exemplo, o que eu estou te mostrando aqui são as ações do Banco Inter, que subiram 500% nos últimos 12 meses. Olha que loucura. E aí, quando você vai analisar os números dessa empresa, aqui a gente consegue ter uma série de indicadores. Vinícius, eu não sei o que é isso, meu Deus. Você não precisa saber o que é isso agora. Só foca no que eu vou te mostrar. Desses indicadores aqui, 10% é o que você deve analisar. O resto esquece. É só poluição mental. Mas o que eu quero te mostrar é que, foca comigo, tá? Essa empresa, ela está valendo na bolsa hoje 49 bilhões de reais. 49 bilhões de reais. E quanto que ela deu de lucro no último ano? 17 milhões. 17 milhões. Isso significa que ela vale 2.800 vezes o que ela dá de lucro. Ó, vou repetir. Essa empresa vale 2.800 vezes o que ela dá de lucro. Como assim? O que esse indicador aqui, PL, nos diz? Nos diz quantos anos vai levar para a empresa devolver para mim, que por exemplo, estou comprando a ação agora, devolver para mim, acionista, o dinheiro que eu investi na forma de lucro. Vinícius, não entendi nada do que você está falando. Beleza. Digamos que você vai lá e comprar essa ação por R$ 64. Se a empresa mantiver o lucro dela constante, quantos anos vai levar para esses R$ 64 voltarem para você na forma de lucro da empresa? Fez mais sentido agora? 2.800 anos. Agora, me diz, qual é o ser humano com 2 neurônios não precisa mais de 2, com 2 neurônios, que topa fazer um investimento que vai retornar para ele o que ele investiu daqui 2.800 anos? Nenhum ser humano. Então, é óbvio que as pessoas não topam isso à toa. Elas acham que o lucro dessa empresa vai subir absurdamente. E, por exemplo, só para você ter uma noção da dimensão desse negócio, se o lucro dessa empresa aumentasse 2.000 vezes, vou repetir, se o lucro, deixa eu até ver se eu estou fazendo a coisa certa, se eu estou fazendo a conta certa, se o lucro dessa empresa aumentasse 200 vezes, eu poderia pensar em comprar a ação dessa empresa. Aí ela estaria num patamar de preço próximo do racional. Se o lucro aumentasse 200 vezes. Então, para eu comprar a ação dessa empresa do setor de tecnologia, Vinícius, é um banco? Sim, mas é um banco digital, que é encarado como do setor de tecnologia. Tem um braço tecnológico muito forte, né? Se eu acredito que ela vai aumentar o lucro 200 vezes até eu morrer, faz sentido eu investir. Agora, meu perfil, o perfil do investidor sempre em alta, a gente não compra ações na expectativa de que a empresa vai dar lucro. A gente pega um perfil diferente de ações, que muitas se valorizam sem toda essa rentabilidade, até mais. O Guilherme Halber, ano passado, em 10 meses, teve 507% com uma ação. A Priscila teve 800 e pouco por cento com uma ação. Tem algumas lives que eu faço com os meus alunos do programa Investidor Sempre em Alta, que você pode encontrar a playlist no YouTube, são as lives Sempre em Alta, você vai ver eles mostrando isso. Mas, o que acontece? Você consegue perceber que esse investimento é irracional? Que se o lucro não subir 200 vezes, certamente toda essa alta aqui especulativa vai desabar com o passar do tempo. Então, eu prefiro investir com o foco justamente em eu investir em ações de empresas que dão muito lucro e que eu
pago barato por esse lucro. Ao invés de elas darem pouco lucro e eu ter uma grande expectativa de que esse lucro vai subir e eu estou para pagar isso. Outro indicador só para você ter uma noção do que significa. O quanto essa empresa vale na bolsa equivale a 15 vezes o patrimônio que ela tem. Então imagina que você está lá, olhou para uma empresa, você viu quanto veio uma auditoria independente e foi lá e aferiu. Quanto que vale o patrimônio dessa empresa? Vale 3 bilhões. E aí, 3 bilhões, tá bom. E aí o dono da empresa te diz assim, eu aceito te vender por 50, 49 para ser mais preciso. Você compraria? Se você tiver uma expectativa de que o lucro vai subir pra caramba, a empresa vai crescer pra caramba e os astros se alinharem e der certo, aí você fez um bom investimento. Agora você vai precisar que os astros se alinhem e eles podem se alinhar. A diferença é a margem de segurança que você não tem nesse investimento. Na minha cabeça, na minha visão, faz muito mais sentido eu investir em uma ação de uma empresa que já dá lucro e que está com preço baixo. E existem empresas que dão bilhões de lucro e que na bolsa estão sendo negociadas por um preço menor do que o quanto vale o patrimônio que ela tem, o que é um negócio totalmente irracional. Mas existe, e sempre, em vários momentos existem, de vários setores. Só que no setor da tecnologia, o que acontece? É extremamente arriscado isso, é extremamente perigoso, porque a maioria das ações, se você entra olhando só o nome da empresa, achando que toda boa empresa tem uma boa ação, na verdade não. Às vezes, muitas boas empresas têm uma péssima ação, porque está caro demais. Tudo é questão de preço. Então, esse setor de tecnologia também ele é muito complexo. Não porque ele não controla o preço do produto que ele vende, mas porque esse setor ele é muito sobreapressado, as pessoas pagam muito caro, tem uma expectativa muito alta, dificilmente vale a pena alguma ação desse setor, algumas vezes vale, outras não, mas raramente vale a pena. E no setor da tecnologia tem muito daquela questão de o maior leva tudo, né? Então daqui a pouco vem um que desponta muito mais que os outros e acaba levando toda a clientela do outro. Então, por exemplo, quem compete com a Amazon? Ninguém compete com a Amazon. Tem os outros que pegam os restos, mas ninguém compete com a Amazon. Principalmente, aqui no Brasil recém está começando a Amazon a vender vários produtos, né? Mas se for pegar nos Estados Unidos, quase ninguém compete com a Amazon, né? Então, tem que ter muito cuidado com esse tipo de setor aqui. Separei agora para você esses 3 tipos de setor. Só recapitulando, quais são os setores dentro desse setor do tipo caixinha de surpresa? Primeiro, educação. Segundo, commodities, que aí entra todas as commodities, menos as agrícolas, menos os grãos. Terceiro, exportadoras. Quarto, tecnologia. E aí a gente tendo separado, mapeado, setor do tipo cruzeiro, setor do tipo lancha, setor do tipo caixinha de surpresa, vem a grande pergunta. Quais são os melhores setores para investir nisso? Eu estou querendo que você aprenda a inteligência da coisa. Nunca esqueci na vida essa frase. Quem aprende não depende. Eu quero que um dia você nunca mais tenha que me olhar na vida. Nunca mais precise me olhar na vida. Se você quiser, vai ser um prazer a gente conversar. Mas que você não precise para investir, que você tenha domínio. Por isso que, antes de te falar pontualmente cada coisa, eu te mostro a inteligência da coisa e como que funciona, como você tem que pensar. Esse processo é muito mais rico, porque vai te libertar para investir a vida toda. Agora, eu quero te falar mais especificamente o que eu prezo na hora de escolher os setores. Tá? Como que eu analiso? Quanto que eu invisto em cada tipo de setor? Quais cuidados eu tenho que ter? Basicamente, eu prezo muito por setores de fácil entendimento. E isso foi um aprendizado que eu tive com os maiores investidores do mundo, eles falam a mesma coisa. Preze por setores de fácil entendimento. Setores mais fáceis de se entender. Como que a gente analisa uma ação? A gente analisa uma ação olhando os resultados que aquela empresa dá. Só que, se é uma ação do setor mais complexo, caixinha de surpresa, o resultado que ela dá hoje é por conta do momento atual. Se o momento mudar, essa ação vai se comportar de uma forma diferente. Ela pode ser boa hoje, ano que vem não ser mais boa, porque ela depende de crescimento, ela é muito dependente de crescimento, porque ela está num setor mais complexo, onde depende de várias circunstâncias, ela não controla o preço do produto que ela vende. Então eu prezo por investir a maior parte do meu dinheiro em setores de fácil entendimento.
E aí, setores de fácil entendimento, a gente elenca aqui setores do tipo cruzeiro e tipo lancha, tá? Que são aqueles mais previsíveis, e os dependentes de crescimento, que seja mais fácil de entender. Quem que eu excluo da jogada? Os setores mais complexos. Dificilmente eu invisto em setores do tipo caixinha de surpresa, em setores mais complexos. Só se o preço da ação estiver ridiculamente barato. Aí eu posso pegar no máximo 10% do meu dinheiro e investir nesse tipo de setor. Mas eu não gosto de me expor tanto a esse setor. Setores que nem a empresa tem domínio do que ela faz. É só se realmente tiver estupidamente barata aquela ação. Porque tudo tem um contexto, né? Toda a compra de ação depende do preço, né? Seja para comprar um carro, seja para comprar uma casa, seja para comprar uma ação. Então depende do preço que eu estou pagando. Se está muito barato, e eu não estou falando barato em relação ao quanto você vê ali, que no caso da ação do Banco Inter que eu mostrei, era R$ 64,00. Estou falando barato ou caro em relação à qualidade da empresa, porque eu tenho que levar isso em consideração. Qualidade é o quê? Lucro. O quanto ela dá de lucro, principalmente. Quanto vale aquele patrimônio e assim por diante. Então, se está muito barato, eu posso vir a me expor um pouco. 10% do meu dinheiro colocar ali. Agora, mais do que isso, eu particularmente não gosto. Que tipo de ação eu gosto? Eu gosto, como eu falei agora há pouco, e essa é a filosofia do investidor sempre em alta, tá? Comprar empresas. Quando eu compro ações, eu compro empresas. Comprar empresas que já dão muito resultado a preços baixos. Eu posso comprar um carro super potente a um preço altíssimo. Ou posso comprar um carro super potente a um preço baixo. Eu prefiro comprar um carro super potente a um preço baixo. Tem gente que compra um carro sem potência a um preço alto, que é o caso do Banco Inter, por exemplo, na minha avaliação, tá? Não dá lucro e está com preço lá na lua. Totalmente especulativo, totalmente no achismo, na previsão, na expectativa de que o lucro vai subir. E se não subir? Naturalmente aquele preço vai desabar com o passar do tempo, como já aconteceu com várias outras ações. Então eu gosto de mesclar ações de setores do tipo cruzeiro e ações de setores do tipo lancha. Quanto que eu devo investir em cada setor? Depende. Depende do quê? A grande pergunta, a pergunta-chave é: quão previsível você quer que seja o teu investimento? Quanta oscilação nos preços você tolera? Quanto mais você tolera oscilação nos preços, investindo em ações, mais você pode investir naquelas ações dependentes de crescimento. Tá bom, Vinícius, mas quando que eu invisto? Sempre. Por que sempre? Se você sabe analisar uma ação, sabe analisar os riscos daquilo, basicamente nos momentos de crise, será que eu compro nos momentos de crise? Sim, por quê? Você vai estar comprando a preços mais baixos, justamente para ter a rentabilidade quando chegar o momento de crescimento da economia. Você só vai ter mais volatilidade no meio do caminho. Se você é uma pessoa que é mais conservadora, se sente mais conservadora, tem um perfil de moderado para conservador, você pode optar por ter mais ações de setores previsíveis, e aí você tem nesse momento todos listados, os setores mais previsíveis, dependentes de crescimento e mais complexos, e aí você dá um peso maior para aquilo e um peso menor para as ações que dependem mais de crescimento. Eu vou dar alguns insights importantes aqui sobre o momento atual também no final, tá? Mas você pode mesclar. Então, se você acredita que na sua cabeça você tem um perfil conservador, você se sente assim, uma pessoa mais conservadora, mais setores do tipo mais previsível, tá? Tipo cruzeiro, menos empresas do setor do tipo lancha. Se você se acha moderado, você pode investir metade metade. Se você se considera um pouco mais agressivo, não se importa tanto com volatilidade de curto prazo nas ações, você pode escolher o quê? Mais ações do setor do tipo lancha e menos ações do setor do tipo cruzeiro. Porque você vai ter mais volatilidade, mais oscilação de preço com o passar do tempo. E aí, se uma ação do tipo caixinha de surpresa tiver ridiculamente barata, você pode pegar uma parte, eu não coloco mais de 10% do meu patrimônio nisso, uma parte e investir nessas ações que são mais caixinha de surpresa, mais imprevisíveis, porque a grande verdade é que pode dar muito errado. A grande verdade é que o que é uma ação linda hoje, eu vou te comentar um caso, o que é uma ação linda hoje pode se tornar uma péssima ação daqui a um ano, porque a gente não consegue ter
previsibilidade, a gente não consegue ter clareza do caminho que a gente está seguindo. E é muito importante isso, gente. A gente se sentir confortável com essa oscilação de preço no curto prazo, porque quem está investindo na bolsa tem uma jornada de longo prazo. Não faz sentido você investir na bolsa querendo sacar o dinheiro daqui 2 anos. Você tem que ter um horizonte de tempo de pelo menos 5 anos, tá? Não quer dizer que o lucro vai vir em 5 anos. Se você investir como investidor sempre em alta, é normal vir em bem menos tempo, nem 1 ano, tá? Só que no curto prazo isso chacoalha. E aí a depender das escolhas que você fizer no meio do caminho, vai chacoalhar mais ou menos. A jornada é para o longo prazo, mas você tem que se respeitar. Não vale a pena você ter o resultado no longo prazo passando 5, 10, 15, 20 anos ou mais, estando ali sempre, nunca tranquilo, sabe? Sempre nervoso, porque será que eu vou perder dinheiro? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Sempre com dúvida. Não faz sentido. Então você tem que escolher aquilo que faz mais sentido para você. E tem um setor, na verdade são 2 setores. 2 setores que eu não estou investindo agora. 2 setores do tipo lancha. Agora, quando que eu estou falando? Em junho de 2021. Eu não estou investindo em ações de 2 setores agora, tá? Que são os setores de shopping center e de turismo. Por quê? A gente está passando por um período de vacinação no país, tá? Que muita gente já considera que a pandemia já acabou. Para mim, a pandemia não acabou. E para mim, só acaba quando termina. Talvez se você me acompanha mais tempo, você já sabe dessa frase que eu falo. Mas a coisa só acaba quando termina. Quando tudo tiver voltado ao normal, quando há 1 ano não tiver mais caso, aí as coisas voltaram ao normal para mim. Agora, até isso acontecer, pode surgir variantes, pode surgir novas ondas. A gente tem que encarar a realidade. Todo mundo quer o bem, todo mundo quer que a coisa melhore, mas tem que encarar a real. Ninguém tem controle sobre o futuro. Então, esse tipo de ação de shopping center, a gente não tem previsibilidade se o shopping vai estar aberto ou se vai fechar de novo. Ações do setor de turismo, a gente não tem previsibilidade se o turismo vai melhorar agora um pouco como está melhorando, daqui a pouco vai cair de novo porque tem novas restrições, porque fecha a fronteira, porque isso e aquilo. O setor hoteleiro, mesma coisa, entra no guarda-chuva do turismo. Então eu prefiro não me expor nesses setores que têm uma maior imprevisibilidade, por conta do cenário atual. Eu estou totalmente de fora. Ah, mas Vinícius, e quando isso voltar, não vai se valorizar? Pode ser que se valorize. Só que entenda uma coisa que é muito importante, isso você anota também, tá? Você deixar uma oportunidade passar não é problema. Todo dia você deixa de ficar milionário. Porque todo dia tem uma ideia que ventila na nossa cabeça e você não coloca em ação que poderia te tornar milionário. Todo dia. Perder oportunidade é muito tranquilo, a gente faz isso todo dia, toda semana, todo mês. O problema é você encarar algo como uma oportunidade quando na verdade, no fundo, você sabe que não é. Você está só sendo ganancioso. Então você deixar algo passar não é problema. O problema é você olhar para algo, saber que está fazendo errado, só que pensar, mas e se for uma oportunidade? E aí você ir lá e arriscar. E na verdade se dá muito errado que você já sabia que podia acontecer antes. Então, perder oportunidade é normal. Eu prefiro focar no quê? Empresas que dão lucro. Porque o lucro é o que leva o preço da ação para cima. Para a galera que gosta de dividendo, quanto mais lucro, mais, em termos financeiros, a empresa pode distribuir de dividendo. O lucro é o que move as ações. É lucro. Se a empresa não dá lucro, se ela está passando por dificuldade, tchau para ti. Depois eu te vejo. Quando der lucro, fala comigo, me liga. Se aquilo ali tiver bom, barato, endividamento controlado, aí eu posso investir. Então, por conta desse cenário, eu estou 100% fora desses setores, tá? Turismo e shopping center. Mas e quando voltar? Quando voltar dá lucro e aí vem aparecer para mim. Antes não tem conversa contigo. Simples, ponto final, tá? O nome disso é gerenciamento de risco, tá? Em outras palavras, isso é gerenciamento de risco. Não faz sentido eu ter um monte de ação boa, barata, lucrativa, rentável na bolsa e eu estou olhando justamente para um negócio que é podre. Eu tenho um monte de coisa boa, aí eu pego podre, tem um monte de laranja bonitinha, docinha, aí eu olho a laranja podre, eu vou comer essa laranja podre. Não faz sentido nenhum. Então eu prefiro pegar um negócio lucrativo que tá barato do que entrar nesse negócio de pode subir, tá bom, sobe, dá lucro, tiver prontinha para se valorizar de novo, aí eu entro. Simples assim. Não na aposta, mas no investimento inteligente, tá?
Um outro cuidado é com o viés da disponibilidade, que eu quero te dar uma dica, um insight aqui, tá? Não estou fazendo reforço, recomendação de investimento, investe aqui, não investe aqui, assim assado. Eu quero que você tenha inteligência da coisa, tá? O meu jogo não é da escravidão. Na internet, muita gente vai querer te escravizar. Pega minha carteira recomendada. Eu não quero te recomendar investimento. Não é o meu objetivo, tá? Poderia ganhar muito dinheiro assim, mas eu não quero. Eu quero que você tenha liberdade. Então, foca no seguinte. O que é o viés da disponibilidade? O viés da disponibilidade é o seguinte. Quanto mais recente algo é, mais valor aquilo tem para mim. Quanto mais recente algo é, mais eu acredito que aquilo vai continuar acontecendo. Isso é um viés cognitivo que, deixa eu ver, cadê o livro? Que está nesse livro aqui, ó, do Daniel Kahneman. Daniel Kahneman, ele ganhou o Prêmio Nobel, um psicólogo, ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 2002, e desde 79 ele estuda os atalhos mentais que a gente faz. Um deles é o viés da disponibilidade. Então, como que a maioria das pessoas escolhe um investimento? Quando as pessoas vão lá, veem que o seu dinheiro está queimando, estão perdendo dinheiro em poupança, em capitalização, nesse monte de porcaria que tem no banco. E aí elas vão fazer o quê? Vou ver um fundo de investimento. Elas se atolam mais ainda, elas vão mais para o brejo ainda. E aí, como que elas analisam o fundo de investimento? Como que muitas vezes o gerente do banco orienta? Olha quanto rendeu nos últimos meses, olha quanto rendeu. É uma vergonha, mas tudo bem. É assim que acontece, é como é. Olha quanto rendeu, isso aqui é bom, investe nisso aqui. A pessoa mesmo, olha, vou entrar nisso aqui, porque rendeu bastante nos últimos meses. Só que aquilo que já rendeu bastante nos últimos tempos, você concorda comigo que aquilo está mais caro? Bem mais caro do que antes? Que se você entrasse antes da valorização faria mais sentido, só que agora já teve uma grande valorização? Por que eu estou te explicando sobre isso? Porque existe um setor, que é o setor de minério de ferro, que eu posso estar errado. Eu não consigo prever o futuro. Agora, eu sei controlar meu risco-retorno. Isso eu sei. Mas com esse setor, eu estou bastante cabreiro. O que é eu estar bastante cabreiro? Eu estou bastante desconfiado. Por quê? A gente pode ver, por exemplo, a ação da Vale, que se valorizou pra caramba, triplicou nos últimos tempos, né? E por que ela triplicou? Porque o preço da matéria-prima, a Vale é uma empresa do setor tipo caixinha de surpresa, que é ligada a commodity, minério de ferro. A Vale triplicou. Por que ela triplicou? Porque o minério de ferro triplicou. Só que o minério de ferro está no maior preço da história. No maior preço da história, acima de $200. E a pergunta que fica é, até quando o minério de ferro vai ficar num patamar tão alto? Até quando? Se eu analiso agora a ação da Vale, parece que ela é super barata. Mas ela é super barata porque ela está dando um lucro anormal, porque o preço do minério de ferro está anormal. E aqui eu estou dando um exemplo da Vale, tá? Tem outras ações do mesmo setor. Só que até quando essa commodity, o minério de ferro, vai conseguir ficar naquele preço? Talvez você saiba, talvez não, tá? Mas as commodities, elas têm um comportamento de reversão à média. O que é isso, reversão à média? Basicamente, lembra a ideia do ciclo? Ciclo é isso, reversão à média. Sobe, cai, a economia sobe, cai, os investimentos sobem e caem em todos os momentos. Vai passando o tempo, sobe e cai e está sempre revertendo para a média, tá? Com o preço das commodities é a mesma coisa. Então, alguma hora vai cair o minério de ferro. E agora, se a gente analisar a ação da Vale, a gente vê, poxa, talvez esteja barata. Só que na verdade ela está barata porque ela está tendo um lucro anormal. Porque o preço do minério de ferro está anormal. Então, se eu levar em consideração o preço médio do minério de ferro, por exemplo, a ação não está tão barata assim. E eu não tenho tanta margem de segurança. Então, por exemplo, esse é um caso de um setor, mais complexo, em que eu só invisto na ação se ela estiver estupidamente barata. Não importa, não basta estar barata, ela tem que dar estupidamente barata. Aí eu topo investir numa ação desse setor. Principalmente agora que os preços já estão lá em cima. E Vinícius, como que eu faço? Você está falando em preço estupidamente barato, como que eu faço para analisar o preço de uma ação? Eu fiz uma live exclusivamente sobre isso. Como que eu faço para analisar? Como eu encontro as ações mais baratas da bolsa? Tá? Esse é o tema dessa live, que você pode encontrar no meu canal no YouTube como
a live 056 do quadro Você Sempre em Alta. Lá eu dou mais detalhes. Então, você tem que cuidar isso, tá? E a depender de quantas ações você tiver de cada setor, de cada tipo de setor, isso vai influenciar na volatilidade das tuas ações, ou seja, na oscilação dos preços, enquanto sobe ou desce com o passar do tempo. Se você quer lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, você vai precisar dosar as tuas anti-ações, aqueles teus investimentos que vão se valorizar 2, 3 vezes mais que as ações nos momentos de crise, nos momentos de queda das ações. Então, esse nível de oscilação interfere em um quanto você vai ter que ter de anti-ações. Combinando isso da forma certa, aí você consegue reduzir a sua volatilidade no curto prazo, não ficar investindo em ações. Como pode acontecer se você investir só em ações? Sei lá, investir, passar por uma queda de 50%, como já aconteceu 4 vezes nos últimos 25 anos, e você investe, fica 5 anos perdendo dinheiro, agora tem a metade, e aí depois começa a ter alguma rentabilidade. Quando você está sempre em alta, você consegue diluir esse risco, certo? E aí você consegue estar lucrando nas altas e nas quedas da bolsa, potencializando sempre a tua rentabilidade para o próximo momento do ciclo que vier, seja de crescimento da economia, seja da queda. Então, você diminui a volatilidade dos investimentos e no longo prazo, os números comprovam que você aumenta a rentabilidade dos teus investimentos. Vinícius, eu estou duvidando que isso aconteça. Eu sempre ouvi que quanto maior o meu risco, maior a minha rentabilidade. Esse é um outro grande mito que te colocaram na cabeça, que é uma grande bobagem. Não é quanto mais risco, mais rentabilidade. Quem é investidor sempre em alta sabe do que eu estou falando, porque eu comprovo numericamente isso. Nada que eu falo é opinião. Mas se você tem alguma dúvida se isso funciona ou não, entra no meu Instagram é @marinovinicius e faz o seguinte. Ó. Aqui também é o Instagram, ó, @marinovinicius. Aqui, ó, tem um destaque, que é uma sequência de stories salvas. Você entrando aqui nesse destaque, você vai ver resultados, não meus, tá? Não meus, eu invisto há bastante tempo, talvez você esteja começando agora. É desleal a gente se comparar. Mas de vários alunos meus, ó, e eu vou ficar passando aqui, ó. Não sei se dá pra ver a quantidade de pontinhos que tem ali em cima. E tem pontinho, parece uma linha de tanto pontinho. O resultado de vários investidores sempre em alta que aplicam essa metodologia e muitos que passaram durante 2020 por... Opa, aqui está aquela ação de 507 que eu falei, 507%, não vai focar. E você pode ver aqui o resultado dos investidores, das investidoras sempre em alta, inclusive vários que passaram passaram as quedas de 2020, todo momento de pandemia. Você vai ver muita coisa aqui, muito insight você vai conseguir pegar, inclusive desses resultados aqui. Tá? É possível, você só tem que saber como funciona esse processo. Outra coisa que é importante também a gente pensar, que agora a taxa Selic, a nossa taxa básica de juros da economia, ela está num ciclo de alta. Quando a taxa Selic está num ciclo de alta, geralmente isso pode catapultar em uma crise na economia. Eu não quero deixar complexo aqui a explicação, tá? Mas quando a taxa Selic está em alta, por que ela está em alta? Porque a nossa inflação está em alta, a nossa inflação está subindo de forma muito forte. Para tentar frear essa inflação, o governo está aumentando a taxa Selic, só que a inflação cada vez está vindo maior e ele vai ter que aumentar muito mais que o projetado. E isso vai fazer as empresas gastarem menos, as pessoas gastarem menos. Com isso, pode gerar uma onda de crise e as ações despencarem, principalmente aquelas que dependem mais do crescimento da economia. Então, tenha muito cuidado na hora de selecionar as suas ações, principalmente se você tiver super faceiro, assim como todo mundo está querendo vender por aí, que agora as ações vão subir, vem um crescimento da economia, vamos cair na real, a gente não é mais criança. Pode vir crescimento? Pode, mas todo esse aumento na taxa Selic, todos esses imbróglios, esses problemas, podem gerar uma grande crise. E se você ficar com esse mundo cor-de-rosa na cabeça, pode ser que você perca muito dinheiro. Então, se você está mais tendencioso agora a investir em ações com maior foco no crescimento da economia, pensa bem. O fato é que você tem que contemplar isso no cenário de possibilidades, que sim, pode vir uma grande crise daqui para frente, e aí você pode blindar a sua carteira de ações, na verdade, ajustar nos setores, mas blindar, aí você vai precisar olhar para as anti-ações, saber combinar tudo isso e executar o método passo a passo, que aí naturalmente você vai conseguir lucrar
nas altas e nas quedas da bolsa. Agora eu quero saber de você. Você já investe em ações? Se sim, nas ações de quais setores você já investe? Manda nos comentários aqui embaixo que eu quero saber. E se você ainda não investe, quais setores você ficou mais confortável em investir? Quais? Manda aqui embaixo que eu também quero saber. E se você curtiu esse vídeo, faz o seguinte agora, ó. Aqui embaixo clica no botão de curtir, like, gostei, coraçãozinho, alguma coisa assim. Porque assim as redes sociais mandam para mais pessoas, naturalmente, esse vídeo e a gente consegue assim ajudar muito mais gente, tá? E você pode também aproveitar e compartilhar diretamente com essas pessoas. Pega os seus amigos que querem aprender a investir na bolsa, que não tem um norte, não tem clareza sobre tudo isso que você aprendeu aqui, de como investir em ações, como selecionar os setores. Compartilhe essa live com essas pessoas, tá? Manda em grupos do WhatsApp, só não deixe essa mensagem morrer aqui. Combinado? A gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço e até mais.